E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secnel, professor de História, e nós vamos continuar a nossa videoaula sobre as capitanias hereditárias. Na videoaula passada, o professor falou bastante aí sobre o contexto histórico, como elas foram cedidas, e também toda a importância que envolvia a distribuição territorial para esses capitães, já que o governo, né, a coroa portuguesa, aliás, não dispunha de capital suficiente para explorar a costa a qual pertencia, né? Bom, no final das contas, nós temos alguns resultados positivos. Primeiro, né, foram lançadas as bases de colonização, formaram-se os primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, Ilhéus, Olinda e Santos. Ponto muito positivo. Preservou a posse das terras, isso é fato, né? Preservou a posse das terras a Portugal, já que a Espanha poderia invadir a qualquer momento. Depois, nós temos outro ponto positivo bastante polêmico, mas interessante. Foram reveladas as possibilidades de exploração econômica da colônia. Até então, essa exploração econômica não tinha sido revelada com tanta ênfase, com o início principalmente da cana-de-açúcar. E é da cana-de-açúcar que nós temos a prosperidade de algumas, né, das principais capitanias hereditárias, né? Nós podemos dizer que nós tivemos ali como experiência de sucesso São Vicente e também Pernambuco, principalmente pelo cultivo da cana e essa ideia de população, né? Ou seja, de formação colonial mesmo. Bom, o governo geral busca uma centralização administrativa, né? Um funcionário do governo que daria ajuda aos donatários, interferiam mais diretamente na colonização do Brasil. Coexistiu com as capitanias até 1759, onde o território passou a ser operado e também gerido pelo governo geral. É importante lembrar, né, que a sede da capitania da Bahia, pois a capitania era um ponto central da costa, né? Então a sede da capitania brasileira era, né, da principal capitania brasileira, a primeira capital do Brasil, realmente foi Salvador, né? E facilitava, de fato, a comunicação com as demais capitanias. Então a primeira capital do Brasil, Salvador, né, as obras tiveram início em 1º de maio de 1549, ou seja, depois do primeiro ciclo ali de exploração intensa do pau-brasil. Isso porque um terreno elevado em frente para o mar para facilitar a defesa militar, né? Aqui outras informações importantes, né? O regimento do governo geral, nós tínhamos ali os funcionários que eram militares, administrativos, judiciários, eclesiásticas, né? E nós tínhamos os 3 auxiliares, o ouvidor-mor, provedor-mor e o capitão-mor, né? Quais foram as dificuldades desse governo geral? Comunicação, oposição aos poderes, né, os interesses locais dos homens bons. Quem foi o primeiro governo geral do nosso Brasil? Tomé de Souza. Então, o que aconteceu nessa gestão de Tomé de Souza? A fundação de Salvador, o primeiro bispado do Brasil, a implantação da pecuária e um incentivo à cana-de-açúcar, como vimos em aulas anteriores também, o gado foi muito importante nessa época, né? E a organização de expedições que eram para buscar metais preciosos, mas não obtiveram sucesso nesse primeiro momento. Nós tivemos, junto com Tomé de Souza, 6 jesuítas, né, chefiados pelo Manuel da Nóbrega, com a missão de catequizar o povo indígena. Além disso, nós tivemos um grande processo de aculturação dos indígenas. Os jesuítas, né, faziam ali esse meio de campo, né, para colocar aí as crenças europeias e católicas para os indígenas. Nós tivemos vários elementos da cultura indígena acabaram sendo execrados, né, como a própria nudez, poligamia, antropofagia, né, que é a ideia de canibalismo, né, e outras crenças próprias, né. Eles faziam aldeamentos ou aldeias, né. O segundo governador, né, nós tivemos o segundo governo geral chefiado por Duarte da Costa, José de Anchieta, um líder também jesuíta muito importante, né? E nós tivemos o terceiro governo geral, né, com alternâncias, né, centralizações, uma unificação e novamente uma descentralização administrativa com a divisão do governo. Aqui tem um erro, né, centralização, né? E aqui o professor gostaria, para encerrar a aula, falar do padroado. O que seria o padroado? É um acordo entre o Papa e o Rei que estabelecia uma série de deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à Igreja. Ou seja, nesse primeiro momento de colonização europeia, portuguesa realmente no Brasil, nós tivemos um grande laço ali de amizade entre a Igreja e coroa portuguesa. Certo, pessoal? Até a próxima videoaula. Um grande abraço.